que tenham aproveitado bem o domingo para descansar, repor as forças, reorganizar tarefas. Hoje foi um dia agradável para nós aqui na nossa região, com uma boa chuvinha, refrescando bastante. Nós estamos na parábola do Bom Samaritano e, para começar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura seria feita pela Valéria, mas ela não pode participar hoje. Então, eu vou passar para o Matias. O Matias ficaria com a final, então eu passo o Matias para a prece inicial. Pode ser, Matias? Claro, sem problema. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos manter, nesses momentos, conectados com a espiritualidade superior, para que possamos gerar bons fluidos para todos nós que estamos aqui e aqueles que não estão, e mandar bons fluidos para todo o universo nos dois planos da vida. Querido amado Mestre Jesus, Deus Pai amado, nossos benfeitores e mentores espirituais, estamos mais uma vez reunidos aqui para que possamos aprender como ser um bom samaritano, aprender como nos transformar e ser um dos vossos escolhidos para dar a caminhada do verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, Pai. Por isso, Pai, vos peço que os bons espíritos possam nos manter concentrados, atentos e, acima de tudo, adquirir esse ensinamento para que possamos praticar em nossos atos de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós estamos, então, seguindo o livro As Parábolas de Lucas, porque a parábola do Bom Samaritano é narrada somente no Evangelho de Lucas. E já avançamos um pouco, então eu vou sair daqui da tela do PowerPoint para poder projetar o texto que nós estamos seguindo. Deixa eu voltar lá no Skype primeiro e fazer aquele vai e vem para compartilhar o texto do livro. Só recordando, gente, a parábola do Bom Samaritano, ela é composta de um diálogo, aliás, ela começa com um diálogo entre Jesus, um doutor da lei, e depois ele conta a parábola. A parábola, ela é composta por 7 cenas, e nós já vimos as 4 primeiras. E até a terceira cena, o público ouvinte, Jesus se encontrava em Jerusalém. Então, até a terceira cena, quando passa o sacerdote, quando passa o levita, o público ouvinte, que era exclusivamente judeu, estava concordando e gostando daquilo que ouvia Jesus falar. Mas tudo muda de figura a partir da cena número 4, quando Jesus coloca o samaritano. Quando o que o público ouvinte esperava era que depois do levita passasse um judeu, porque todo sacerdote era acompanhado de um levita e um grupo de judeus leigos que ajudavam o sacerdote durante o seu período de serviço no templo em Jerusalém. Pois bem, então na semana passada nós fomos até a cena número 4. Hoje vamos ver se a gente consegue, não temos pressa, mas vamos ver se a gente consegue fechar a parábola com as 3 cenas seguintes, porque a partir do número 5, nós temos exclusivamente, aliás, é a partir da número 4 e da 5 especialmente, nós temos exclusivamente a ação do samaritano para com o homem caído na estrada. E os judeus
que ouviam Jesus, além de devem ter ficado muito irados por Jesus ter colocado um samaritano na história, mas não foi só por causa disso. Porque nas 3 cenas seguintes, nós vamos ver que o samaritano fez muita coisa. E é isso que a gente precisa descobrir detalhadamente em cada uma, tá bom? Eu acho que alguém deve estar com o áudio aberto, então peço para alguém dar uma checadinha aí e verificar se pode fechar para a gente, tá bom? Porque lembrando, né, gente, tanto de quarta-feira quanto de domingo, os nossos estudos estão sendo gravados e eu estou postando no YouTube. E eu sei que outras pessoas seguem os estudos pelo YouTube, porque não podem acompanhar na noite em que nós fazemos as leituras. Então, a gente procura preservar o máximo possível para que aqueles que vão ouvir o estudo depois pelo YouTube possam ter uma sensação bastante agradável dos nossos estudos, tá bom? Então, a página para onde nós vamos agora, na cena número 5, está na página, começa no finalzinho da página 93, que é para onde eu vou agora aqui, olha, 93, lá embaixo, deixa eu puxar aqui, ó, lá embaixo da 93, começa, então, o autor começa a trabalhar com a cena 5, a qual ele denominou os primeiros socorros. Quem vai fazer essa leitura é o Matias, só que tanto para o Matias quanto para a Rosana, e se der tempo também para a Celina, nós vamos pular alguns pedaços, porque eles fogem um pouco do foco do nosso objetivo. E também, quando o autor do texto começa a fazer muitas citações de outros autores que a gente desconhece, e começa, assim, a fugir um pouco do foco principal, aí não fica legal para a gente acaba dispersando. Então, nós vamos pegar os textos não são longos, mas mesmo assim são 2 páginas para cada cena. A gente vai pular alguns pedacinhos que não vão prejudicar em nada o objetivo, o propósito aqui do nosso estudo, tá bom? Então, pode começar, Matias. Aqui, ó, e a mesma coisa, se depois de cada parágrafo você achar interessante fazer algum comentário, se não, vamos lendo e a gente comenta tudo depois e, quando for necessário, eu dou alguma entrada também. Pode começar. O centro da parábola descreve o aparecimento inesperado do samaritano compassivo. O restante da ação é a expressão dessa compaixão. Nesta cena, o samaritano presta os primeiros socorros que o levita deixara de oferecer ao ferido. Como em muitas parábolas, a linguagem é enganosamente simples. O samaritano precisa primeiramente suavizar as feridas com óleo e depois desinfetá-las com vinho e finalmente atá-las. Todavia, esta não é a ordem das frases no texto. Menciona, em primeiro lugar, que ele atou as feridas. Consideremos que na síntese grega faz com que as ações sejam simultâneas, mas as versões síricas e árabes, sem exceção, usam os verbos no passado. Ele atou e derramou. Estas traduções tornam ainda mais notável a ordem das ações. Não é possível imaginar o fato de ser mencionado em primeiro lugar que as feridas foram atadas para aumentar o impacto das insinuações teológicas do ato. Como Deret notou, o ato de atar as feridas é figura usada para expressar o ato de Deus ao salvar as pessoas. Deus diz
a Jeremias: por que te restaurei a saúde e curei as tuas chagas? Nos 10 primeiros versículos de Oséias 6, há nada menos do que 12 frases que fazem eco aqui. Só um instantinho, Matias. Claro. Tá? Para nós, ocidentais, tá de boa, a gente lê. O samaritano dirigiu-se a ele, atou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Como é que a gente imagina isso? Que tudo estava acontecendo numa mesma ação. Ele limpou as feridas com óleo, desinfetou com vinho e depois colocou a atadura. Para nós isso passa-se normal, que a ordem é essa. Ou melhor, se a gente fosse racionalmente pensar, primeiro ele derrama óleo nas feridas para limpar, depois derrama o vinho para desinfetar e depois põe a atadura nas feridas. Isso é para nós aqui, ocidentais. O texto na parábola não está desse jeito. Jesus colocou em uma outra ordem. E numa ordem que, quando a gente lê, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E a gente não se preocupa com isso. Mas para o autor, que conhece os costumes da época, já que ele viveu 20 anos lá no Oriente Médio, em aldeias do Oriente Médio, que é diferente de viver em grandes cidades, e conhecendo as traduções, outras traduções, sem ser a tradução grega, que é aquela que nós seguimos, e do grego para o latim, do latim para os demais idiomas, isso faz uma diferença. Lembrando, Jesus era sábio em tudo, até mesmo na exposição de uma parábola, como ele diz aqui, ó, como em muitas parábolas, a linguagem é enganosamente simples. Aí ele fala lá que o samaritano, para nós, precisaria primeiro limpar, suavizar as feridas com óleo, depois desinfetar com vinho e depois atar. Mas que isso não é a ordem que aparece no texto. No texto está claro, ele atou as feridas primeiro. Por que Jesus teria feito isso? E aí vem a análise do autor. O fato de ter seguido esta ordem era, de alguma maneira, para causar um impacto sobre o público que ouvia, que era genuinamente judeu, e que conheciam toda a Torá, toda a vida dos profetas, e que conhecia tudo a respeito dos ofícios dos sacerdotes e levitas no templo. Para nós que somos ignorantes disso, não faz a menor diferença, mas para eles não. Então aqui, olha, não é possível imaginar, ele está perguntando, o fato de ser mencionado em primeiro lugar que as feridas foram atadas para aumentar o impacto das insinuações teológicas do ato, não que Jesus estivesse querendo insinuar alguma coisa, mas havia uma lição por trás disso. É nesse ponto que o autor vai pegar. Aí ele dá o exemplo do que Deus disse a Jeremias. Jeremias foi um dos profetas, e isso que ele colocou a seguir, que ele fala dessas 12 frases, está narrado no livro de Jeremias, do capítulo 30, versículos 1 a 7. Onde Deus, né, claro que simbolicamente, teria falado ao profeta: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Gente, para nós ocidentais não é ao contrário? Primeiro cura as tuas chagas para depois restaurar a saúde? Não é assim que a gente pensa? Mas Deus se manifestava a Jeremias e aos demais em uma ordem diferente. E isso é que deixa a gente encasquetado. E Jesus seguiu essa ordem.
como estava no livro das Escrituras. E já no livro de Oséias, onde ele conta uma passagem que, quando ele fala sobre quando Deus ia curar as feridas de Efraim. Então, aqui que entram em pedaços do Antigo Testamento, dos profetas, que a gente não conhece muito bem. E eu acho que nisso que a gente não precisa ficar se perdendo muito. O importante para nós aqui é a ordem foi mudada. Qual foi o objetivo de Jesus em mudar a ordem? Porque, pelo menos conscientemente, pela ordem racional, primeiro você limpa as feridas, desinfeta, depois você põe a atadura. Só que daí no livro de Jeremias e em outras passagens, a ordem também estava diferente, como aparece aqui em Jeremias. Porque para nós, primeiro cura as feridas, depois restaura a saúde. No entanto, pela ordem aqui, tá? Que primeiro restaura a saúde e depois cura as chagas. Então, isso é que é diferente aqui para nós. No entanto, gente, o que é mais interessante para a gente mesmo é passar um pouquinho mais para frente. A partir daqui, olha, a partir desse pedacinho aqui, Matias, fica melhor aqui, a partir desse aqui, olha, o primeiro ato curador de Deus. Pode continuar daqui, porque daí já embala um pouquinho melhor para a gente aqui. Pode continuar, e se você quiser fazer algum comentário também, pode fazer, claro. Eu estava pensando aqui, Maruísa, essa inversão seria primeiro para amenizar o sofrimento que Jesus está querendo mostrar? Primeiro vamos amenizar a dor. Não sei, Matias, vamos fechar o raciocínio aqui, né, na continuação do texto, para ver o que a gente pode deduzir disso, porque racionalmente não faz sentido, né? Mas vamos ver de que modo o autor explica isso para a gente. Pode continuar, então. O primeiro ato curador de Deus é atar as feridas de Efraim. De fato, estas frases reunidas poderiam constituir um prólogo apropriado para esta parábola. Cada frase pode aplicar-se a alguma parte do drama, à medida que ele se desenrola. Especificamente, neste texto, Efraim é despedaçado e abandonado, e finalmente grita pedindo socorro. Somos, então, informados de Iahvec. Yahvé, é como eles denominam a Deus. Iahvec. Nos sarará, altará, nos revigorará, nos levantará, descerá sobre nós. Estas 4 frases se aplicam igualmente ao samaritano que, primeiro, atou as suas feridas. O simbolismo é claro e forte. Deus é quem salva e escolhe os seus agentes como quer. Semelhantemente, aqui Deus age soberanamente para salvar, e o agente, surpreendentemente, é um samaritano, um estranho rejeitado. Como observaremos, estas figuras podem ser entendidas de maneiras a terem implicações cristológicas. Isso, nisso nós não vamos entrar, mas aqui já dá para a gente compreender melhor o porquê dessas colocações em ordem invertida. Quando ele fala, Deus é quem salva e escolhe os seus agentes como quer. Então, olha, Deus age soberanamente para salvar o homem caído. E quem faz isso por meio de quem? Por meio do samaritano. Então, daí começa a fazer sentido. Quando ele diz que primeiro, o samaritano primeiro atou as feridas, como que dizendo assim, o primeiro ato de salvação para o homem caído foi a chegada do samaritano até ele. E nisso Jesus estava sendo fiel a uma tradição
das Escrituras, como ele coloca nesses pedacinhos aqui, sobretudo Jeremias fica mais claro, te restaurarei a saúde e curarei tuas chagas. Ou seja, Jesus foi, vamos dizer assim, fiel, não somente ao significado de como Deus ampara as suas criaturas, e também Jesus foi fiel à estrutura literária, à forma literária, ao modo como a literatura era produzida na época. Então, Deus usou uma pessoa completamente inesperada para salvar o homem caído, fazendo com que ele chegasse e começasse a cuidar dele. Isso se expressa por aquelas palavras, por essas palavras. Eu vou voltar rapidinho aqui, ó. Dirigiu-se a ele, atou as suas feridas. Isso aqui é no sentido global. Detalhadamente, como que ele fez isso? Ele cuidou das feridas. Então, isso aqui é como se fosse uma forma simbólica e não ao pé da letra. Por meio de um samaritano, Deus salvou o homem caído. E esse samaritano cuidou das feridas com óleo e vinho. Então, na verdade, seria uma forma simbólica para dizer que o socorro chegou até ele. Globalmente, ele foi amparado pela chegada do samaritano, que cuidou dele detalhadamente com óleo e vinho, curando as feridas. Com isso, Jesus, vejam só, gente, para nós não faz a menor diferença, mas não para os judeus que conheciam de cor e salteado a história de vida de todos os profetas, Jeremias, Oséias, Efraim. Então, o que Jesus falou, para nós passa batido, mas não para o público que o ouvia, que era constituído somente de judeus. Então, Jesus foi fiel a uma tradição do tempo dos profetas para mostrar, como diz aqui, e o autor do livro fala tão bem, Deus é quem salva e escolhe os seus agentes como quer, ou seja, para salvar, ele escolhe os elementos que ele quiser. Então, Deus agiu soberanamente para salvar o homem caído, por meio do samaritano. Então, essa maneira de falar mostra que, primeiro, globalmente, o primeiro que socorreu foi o samaritano. Então, isso é que torna o ato bonito, quando a gente percebe que por trás daquilo que passa tão batido para a gente, Jesus foi fiel a uma tradição e foi também fiel às formas literárias utilizadas na época. Isso é que é bonito, tá bom? Quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente passar para frente? Eu jamais ia ter essa interpretação do texto, sensacional. Mas a gente não, primeiro porque nós estamos aqui do lado ocidental, onde a gente é muito racional. É verdade. E não é bem desse jeito naquelas aldeias que o autor visitou. Na sequência, o autor... Luísa, só... Oi? Claro, Margarete, por favor, nos ajude. Imagina só a feição dos ouvintes. Exatamente, a cara deles. Isso, porque eles colocaram o samaritano, Jesus colocou o samaritano como sendo o agente de Deus. Sim, coisa agente divino. Coisa que o levita não foi e o sacerdote menos ainda. Também não foi. Desculpados ou não, eles não foram os agentes da divindade para salvar aquele irmão. Exato. Né? Exatamente. Entendi direito? Mas é isso mesmo, Margarete, é isso mesmo, porque lá naquelas passagens anteriores,
né? Como Deus acudia primeiro, né? Acudia de que maneira? Enviando alguém ou de alguma forma para ajudar aquele que havia sido machucado, maltratado, enfim, assaltado. É isso mesmo. Então eu só fico imaginando, sabe, quando um fica olhando para o outro com aquele olhar franzido de raiva, de bronca, sabe, de ira, e só vendo que Jesus e como é que Jesus ia terminar essa história, né, Porque gente? eles sabiam desses textos, eles Sim, conheciam esta forma de construção, sim, né? Eles conheci. tinham isso na ponta da língua. Mas vamos em Sim. frente, que tá mais legal ainda. Ai, Nossa Senhora. Agora aqui, Matias, tem um parágrafo muito grande que nós vamos fazer o seguinte, é onde o autor fala da questão do óleo e do vinho, que como ele diz aqui nessa primeira frase, olha, não eram remédios que comumente se usavam para prestar primeiros socorros. Mas para nós, ocidentais, limpar uma ferida com vinho e desinfetar, aliás, limpar com óleo e desinfetar com vinho, tá de boa. O vinho tem álcool, desinfeta, pronto, já é um primeiro atendimento ali. Mas para os judeus, não. Então, eu vou pular um pedaço do texto aqui, vou somente naquele pedacinho que nos interessa, que é aqui, olha, a partir daqui, olha, o sacerdote, porque daqui ele vai, a partir desse, porque ele faz todo, ele dá uma volta gigantesca falando do óleo, do vinho, mas vamos ver o que interessa para nós aqui. Então, o sacerdote e o levita, pode contar, a partir daqui, ó. Outra coisa, ele que a Margarete colocou a cara das pessoas, a face, né? Você Uhum. vê que Jesus, como você falou, né, Maria, foi fiel ao Sim. que Deus falou, né? Que nós às vezes queremos distorcer, né? Um exemplo para nós, né? Uhum. Entendeu? Exatamente. O sacerdote e o levita judaico eram os profissionais religiosos que conheciam os rituais exatos da liturgia prescrita, acabei de falar. Na Uhum. adoração, ele oficiavam em sacrifícios e libações. Eles derramavam o óleo e o vinho no altar diante de Deus. Só um instantinho, Matias. O que é uma libação? Eu não sei, preciso ver aqui Quando alguém sabe, quer dizer o que é uma libação? Quando as pessoas vão brindar, né? Antes de pôr o copo, o cálice com a bebida na boca, elas jogam um pouquinho e falam, isso vai para os deuses. Acho que todo mundo já viu, ou num filme, ou numa novela, em alguma coisa da TV, ou até mesmo em família, quando vai fazer uma comemoração, um brinde, né? Bate ali as taças e joga um pouquinho daquela bebida no chão e fala, vai para os deuses, isso vai para os deuses. Isso é uma libação. O sacerdote e o levita, como diz aqui, olha, eram profissionais religiosos. Então, tinha todo um ritual quando se fazia o sacrifício dos animais no templo, né? Alguns eram só mortos para soltar o sangue, outros eram mortos e queimados. E os que não eram queimados, só mortos, depois iam para a família do sacerdote e do levita se alimentarem. Veja só como é que é a história. E eles, nesses sacrifícios dos animais, eles derramavam óleo e vinho no altar onde os bichinhos eram mortos e queimados, diante de Deus, figurativamente, né, gente? Vamos continuar o texto para depois tirar mais conclusão. Então, é disso que ele está falando, tá? Vamos pegar agora a história do óleo e do vinho. Pode continuar, Matias. Aqui na parábola, nesse pedacinho aqui, ó. Aqui na parábola, a mesma linguagem cheia de significados é aplicada ao samaritano.
Logo depois que o sacerdote e o levita haviam falhado miseravelmente diante da oportunidade de fazer o sacrifício vivo, é o odiado samaritano que derrama a libação sobre o altar das feridas desse homem, como observa Derek, para mostrar o que é exede amor inabalável que Deus requer. Não se pode ser mais conveniente do que empregando óleo ou vinho para curar um homem ferido. Derrete 220. A reação altruísta do samaritano diante das necessidades daquele homem, inclusive, está simples libação. Esta simples libação. Essa Simples libação. Essa simples libação é uma profunda expressão do amor inabalável pelo qual os profetas estavam clamando. É o samaritano quem derrama a verdadeira oferta aceitável a Deus. É aí que está o segredo. A oferta aceitável a Deus não é o bichinho morto no altar, sobre o qual o sacerdote e o levita derramavam óleo e vinho. A oferta aceitável e agradável a Deus é o amor inabalável. Olha aqui, olha, diante das necessidades alheias, diante da necessidade de alguém caído. Então, de forma simbólica, os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando, estava cutucando. Olha, quem faz oferta de óleo e vinho diante do altar são os sacerdotes e os levitas, na hora de oferecer um sacrifício a Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer bichinho morto, sangrando e nem queimado no altar. O que Deus quer é isso aí, ó, o que o samaritano fez. Sacrifício vivo, né? Oi? Ele fala aqui, ó, fazer o sacrifício vivo. Sim. É isso daí. A melhor coisa que se pode oferecer ao Criador é socorrer alguém caído. Olha o tamanho. E para nós, gente, tudo bem. Passou óleo, passou vinho, limpou as feridas, de boa. Mas os judeus interpretaram, aliás, receberam essa informação, acredito eu, totalmente irados. Porque só o sacerdote e o levita podiam fazer isso para oferecer a Deus no altar do sacrifício no templo. E, no entanto, o samaritano fez tudo isso diante de um irmão caído, no lugar do sacerdote. Então, o samaritano transformou-se no sacerdote daquela hora, espiritualmente falando. Mas vamos adiante, que já está quase aqui no finzinho. Isso. Não obstante, se quando o homem recuperar a consciência, o samaritano pode ser insultado por sua caridade, porque o óleo e vinho são objetos proibidos, se provém de um samaritano. Eles não haviam provindo apenas de um samaritano impuro, mas também o dízimo deles não havia sido pago, e aceitando-os, o homem ferido incorria na obrigação de pagar o dízimo daqueles líquidos. Ele havia acabado de ser assaltado e, obviamente, não tinha como pagar, nem mesmo a sua conta de hotel. Como indica Derek, sucintamente, os fariseus ficaram jubilosos se o homem ferido exclamasse: sai, cutano,
não preciso do seu óleo e nem do seu vinho. Olha, eu me lembro quando a gente já estudou essa palavra, esse trecho, que nós fomos consultar o sentido da palavra cutano. Agora eu não me lembro, vou ter que consultar de novo e depois a gente passa para vocês, a não ser que a Margarete se lembre. Gente, olha o que o autor do livro está dizendo para fechar essa parte. Se por acaso o homem caído recuperasse a consciência e visse que quem o salvou foi um samaritano, ele poderia ficar bravo com o samaritano, como dizendo, sai daqui, homem reles ou impuro, não precisa do seu óleo nem do seu vinho. Por quê? Porque tudo que os samaritanos produziam e usavam não pagava dízimo. Gente, de tudo que os judeus, tudo que o povo israelita produzia, eles tinham que pagar 10% para o templo. Porque era com esses 10% que eles mantinham as famílias dos sacerdotes, dos levitas e a própria estrutura do templo. Então, se o homem caído aceitasse a caridade do samaritano, ele teria que pagar o dízimo sobre o óleo e o vinho que o samaritano usou para curar as feridas dele. Olha que coisa mais absurda para nós isso, gente. Isso para nós é uma coisa assim completamente sem sentido. Quando é que a gente vai se revoltar contra alguém que venha nos ajudar, nos curar? Mas era o que os judeus que ouviam Jesus esperavam que o homem caído fizesse. Não, você é samaritano, eu não quero a sua ajuda. Porque se eu aceitar a sua ajuda, ainda vou ter que pagar o dízimo do óleo e do vinho que você usou para curar as minhas feridas. Olha, veja se faz sentido um negócio desse para nós. Mas para eles, essa era a regra de conduta. Alguém quer fazer algum comentário? Porque termina aqui, viu, Matias? A sua parte termina aqui. O Tano eu peguei no Google lá, mas não tem nada a ver, né, Maroísa? O Tano eu peguei aqui no Google, mas é próprio relacionado com tecido que envolve o corpo do homem, não tem nada a ver, né? Não, porque aqui é um xingamento, né? É um xingamento. É um xingamento. Mas Sai eu não me lembro. É alguma expressão, Depois a gente procura com calma e coloca lá no grupo para todo mundo acompanhar. Eu me lembro que a gente falou dessa expressão na época, quando a gente estudou com outro grupo, mas agora, sinceramente, não me lembro. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Só ele aí, samaritano aí, é o bom samaritano mesmo, não pensou em nada disso, né? Só pensou em atar a ferida dele, né? Muito, a gente vai ver que esse samaritano era muito mais do que a gente pudesse imaginar, né? Pelo menos assim, superficialmente na nossa leitura. Tá bom? Sim. Obrigada, viu, Matias? Eu que agradeço. A próxima leitura agora, da cena 6, e quem vai fazer a leitura é a Rosana. E a mesma coisa, viu, Rosana? São 2,5 páginas. Nós vamos também pular alguns pedaços, onde ele começa a falar muito de outras coisas, ele vai longe e acaba fugindo um pouco aqui do nosso propósito, tá bom? Eu tinha falado que talvez desse para fazer 3 leituras hoje com a Celina, fechando a parábola, mas não vai dar tempo, tá bom? Então a gente fica só com a cena 6 aqui. Pode começar, Rosana, fazer um favor. Uma licencinha, Maroísa. Pode falar, Margarete. Olha lá, o Cutano, eu fui lá no 2 Reis 17, 24. Ah, tá, isso. Aí ele fala no 24, olha, o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Tá certo. Então, tá certo. Então, Cutano é quem vivia num lugar chamado Cuta. Isso.
Isso. Então depois nós vamos descobrir onde que fica isso. Daí a gente procura então, na verdade, é uma origem, não é nenhum termo pejorativo, quer dizer, era pejorativo para eles, né? Sim, sim, porque Isso. ali a coisa foi bem feia. Foi complicado, foi. Ali Lá na foi Samaria bem foi complicado. Mas Isso, então tá certo. Obrigada, viu, Margarete? É um adjetivo pátrio, né? Mas Isso, pejorativo. certo. Tá certo. Obrigada, Margarete. Depois a gente procura melhor com calma, então, onde ficava Cuta, né? Então, cutano era quem era originário de uma região chamada Cuta. E foi todo mundo para Samaria, né? Então, era uma mistura de pagãos e palestinos. Então, continuando agora, pode começar, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Cena 6, o transporte para a estalagem. Então colocou-o sobre a sua própria cavalgadura e levou-o à estalagem e cuidou dele. Como já notamos, esses são atos de misericórdia que o sacerdote montado deixou de realizar. A frase peculiar aqui traduzida como a sua própria cavalgadura não é a construção genitiva comum. Esta frase provavelmente indica que ele tinha outros animais, talvez carregados de mercadorias. Este animal é a sua montaria pessoal. A versão siríaca antiga faz com que a cavalgadura se torne um jumento, o que pode ser a expressão original que está por trás do texto. Não estamos certos a respeito do ato seguinte do samaritano. O texto grego pode ser desta forma interpretado: ele o levou para a estalagem, ou ele o guiou, o jumento, para a estalagem, ou ele o guiou o jumento para a estalagem. O verbo pode significar levar ou guiar. E o pronome pode ser masculino, ele, o homem, ou neutro, ele, o animal. Com facilidade, os jumentos do Oriente Médio podem carregar duas pessoas, e se presumirmos a primeira hipótese, o samaritano está levando o ferido na sua garupa. Se presumirmos a segunda hipótese, ele está agindo na condição de servo e guiando o animal até a estalagem. As diferenças sociais entre cavaleiro e cavalariço no Oriente Médio são importantíssimas. Com surpresa e humilhação, Amã, que esperava ser o cavaleiro, se encontra puxando pela brida. Brida é as rédeas, né, do cavalo. Sim. Em que está cavalgando o seu inimigo Mordecai. Só um instantinho aqui, antes de continuar, Rosana. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto, ó, na cena, né? Para entender o que ele está explicando aqui, o que o autor está explicando aqui para a gente. Então, o samaritano colocou o homem ferido sobre a sua própria cavalgadura. E isso, segundo o autor do texto, leva a concluir que ele tivesse outros animais, onde talvez levasse mercadoria. Porque fala aqui sua própria cavalgadura. Então, ele tinha mais cavalgaduras? Parece que sim. E levou-o à estalagem. Levou quem para a estalagem? Levou como? Levou o homem ferido na sua garupa, como ele fala aqui. Então, ele estava guiando o burrinho, né? Ele montado e o homem ferido na garupa dele. Ou ele, então, colocou o doente sobre a sua montaria e ele, samaritano,
não podendo, o homem não podia ficar sentado, porque estava tão caído que foi deitado em cima do animal. E ele, samaritano, foi a pé, puxando o burrinho. Nunca pensamos nisso quando lemos essa parábola. De que modo o homem colocou, veja bem, o samaritano sozinho tinha que levantar um homem, será que é desacordado? Esses detalhes a gente não para pensar. Então, como que ele fez para colocar o homem em cima do burrinho e montar no burrinho também? Se o homem estava desfalecido. Então, mesmo que ele tivesse que colocar o homem desfalecido em cima do burrinho e ele puxando, imagina o esforço que isso deve ser. E nós paramos para pensar nisso? Não. Simplesmente o samaritano colocou o homem desfalecido em cima do cavalo, do burrinho, seja lá o que for, e levou ele para a estalagem. Tá bom. Mas olha o que o autor do livro faz a gente pensar. Qual seria mais racional? Colocar o homem desfalecido na sua garupa? Então o samaritano ficava ali, né, levando o burrinho, segurando o burrinho, né? E o homem na sua garupa em cima dele. Como que ele fez para montar no burrinho desse jeito? E o homem caído, segurando nele? Então, parece que é mais viável que o homem caído tenha ficado sozinho em cima da montaria, deitado. E o homem levando, puxando o burrinho pelas rédeas. Faz diferença isso para nós? Aí é isso que o autor do livro leva a gente a pensar. Para nós não teria problema nenhum. Para a tradição da época, não. Por causa disso aqui, ó. Quando ele fala que puxar o animal é só para quem é servo, para quem é escravo. E se foi isso que o samaritano fez, deu a sua montaria para o homem desfalecido, que ele estava numa condição que não seria possível ficar na garupa dele, e ele foi puxando o burrinho. Só escravo puxa o animal. Só escravo anda a pé e vai puxando o animal. O que vocês acham disso? Pode comentar, Rosana. Eu acho que no caso aí Jesus colocou ele como sendo servo de Deus naquele momento. Isso, Assim, que eu penso isso. Entendeu? Assim, é indiferente. Bom, tanto de um jeito quanto do outro, o homem foi socorrido. Agora, se ele fez isso, né, de colocar o homem na sua montaria e ele foi puxando o animal, aí a atitude do samaritano fica mais bonita ainda, né, gente? É mais linda ainda. Então, é isso que o autor do livro está dizendo. Inclusive, ele cita algumas situações aqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Mesmo que não dê para você terminar hoje, viu, Rosana, que eu estou achando que não vai dar, não tem importância, a gente continua no domingo que vem. Então, certo. Pode continuar, Rosana, aqui, olha, eu não vou entrar em detalhes para dizer quem foi Ramã, nem quem foi Mordecai, para a gente não fugir muito dos nossos objetivos aqui, tá bom? Pode continuar, Rosana, só para a gente ter uma ideia do quanto isso era importante para aquela cultura, não para nós. Pode continuar. Estas mesmas atitudes sociais permanecem inalteradas depois de séculos. Louis Burckhardt, famoso viajante suíço do começo do século XIX, certa vez chocou os seus companheiros de viagem no Oriente Médio, permitindo que o seu servo cavalgasse o seu camelo enquanto ele, Burckhardt, caminhava a pé. Em numerosas ocasiões, tentei convencer um jovem que guiava o jumento em que eu montava a que montasse na minha garupa. Ele sempre se recusou a fazê-lo,
porque cavalgar comigo seria, segundo o ponto de vista, presunção. Assim, podemos ter aqui um caso de um mercador da classe média com vários animais e alguma mercadoria, que assume a forma de servo e guia o jumento até a estalagem. Pela grandeza desse samaritano, e pensando em termos práticos, como é que ele faria para colocar o homem desfalecido em cima do burrinho? Parece que essa opção, nessa última frase, é a mais indicada, não é, Rosana? Sim, com certeza. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos mais um pouquinho adiante. A disposição que ele demonstrou ao dirigir-se a uma estalagem e ali permanecendo a noite toda, ministrando as necessidades do homem ferido, é outro ato de amor abnegado. A legislação mosaica estabelecia cidades de refúgio para as pessoas que estavam ameaçadas de morte devido à vingança do sangue. Essa legislação propiciava uma válvula de escape para um costume que não conseguia erradicar. O conceito de retaliação, profundamente expresso no Antigo Testamento, ainda continua em vigor. A lei moderna, em muitos países do Oriente Médio, também faz certas concessões à morte devido à vingança do sangue. Thompson admite que, originalmente, ele pensara neste assunto como um costume curioso de história antiga. Depois, em aldeias da Galileia Superior, ele observou como parte contínua da vida. Gente, aqui vai entrar um texto onde ele vai explicar melhor o que significa essa vingança de sangue que nem Moisés conseguiu acabar. Porque ele está falando aqui a disposição do samaritano de ele se dirigir a uma estalagem e ali passar a noite, prestando todo o socorro, atendendo ao ferido. E é isso que ele diz que é um ato de amor abnegado. Mas para nós, tudo bem, ele ficou lá na estalagem, passou a noite lá, cuidando dele, tranquilo. Mas quando eu mostrei para vocês aquela imagem da rodovia que atualmente liga Jerusalém a Jericó, que desce até Jericó, e aonde tem aquele Museu do Bom Samaritano, segundo o que a gente ouviu no vídeo, que tem um vídeo a respeito explicando sobre esse museu naquele local, dizendo que ali existiam ruínas de uma possível estalagem para a troca de animais. Né? Não somente as pessoas precisavam descansar, mas os animais também eram trocados, né? Como era costume, não somente lá, mas em outros lugares. Então, talvez, depois mais para frente, ele vai dizer que não existiam estalagens para as pessoas dormirem no caminho entre Jerusalém e Jericó naquela época. Tanto é que a rodovia que liga hoje Jerusalém a Jericó não é o mesmo caminho daquela época, há 2000 anos, é outro trecho. Então, seria muito estranho também, em pleno deserto, naquela época, onde existiam tantos assaltantes, saber que as pessoas que levavam tantas mercadorias dormiam à noite nas estalagens. Era assim, um convite para ser assaltado, né, durante a noite naquelas estalagens, mas isso ele vai mostrar mais para frente. Então, Rosana, só para a gente ter uma ideia do que significa, só um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu organizar meus pensamentos aqui. Gente, nós estamos tendo contato através dessas leituras desse livro, nós estamos tendo contato com costumes muito diferentes para nós. Não somente de tempo, mas também de lugar. E
mas a gente podia estudar a parábola do bom samaritano e já partir logo para os textos de Emmanuel. Mas nós estamos aprendendo. São conhecimentos que se agregam para nós. De tomar conhecimento de culturas tão diferentes da nossa. E isso é necessário também para a gente compreender melhor certas palavras, certas expressões, certas atitudes de Jesus, que para nós passa batido, como é o caso do cavalo, como foi a parte que o Matias leu, do óleo e do vinho. E tendo conhecimento, ou tomando conhecimento, a gente fica sabendo também de que naquela época existiam costumes ainda muito bárbaros entre eles. É o que a gente vai ver nesse trechinho agora aqui, Rosana. Acho que vai dar tempo de ler só isso aqui, olha. Pode ler. Porém, da mesma forma como na comunidade judaica da época de Moisés, aqui também o costume de vingança do sangue está arraigado de maneira profunda demais para colocar-se sob o controle dos senhores feudais da terra. De fato, eles mesmos e suas famílias se obrigam por ele e por suas exigências severas. É claro que Moisés, revestido de toda a influência e poder de um legislador inspirado, não foi capaz de erradicar esse terrível costume e foi meramente comissionado para mitigar os seus horrores, estabelecendo cidades de refúgio com certas regulações humanitárias descritas minuciosamente em Números 35, em Deuteronômio 19, a lei da retaliação continua com toda a sua força e é executada com energia pelas tribos em toda parte. Como a gente vai ver mais para frente, depois a gente vai ler mais um pedacinho que agora não vai dar tempo. Rosana, aliás, só para a gente ter uma ideia do que significa dessa lei de Talião, para encerrar o raciocínio, daí a gente para aqui. Lê só mais esse pedacinho aqui para a gente ter uma ideia do que o autor está falando. Tá. Uma das características cruéis da Lex Talionis é que se o homicida em pessoa não pode ser encontrado, os vingadores do sangue têm o direito de matar qualquer outro membro da família e depois qualquer conhecido, não importa quão remoto seja, e finalmente qualquer membro da tribo ou nação. Vários de meus conhecidos íntimos foram literalmente despedaçados pelos furiosos vingadores de sangue. E, em certos casos, essas pobres vítimas não tinham nenhuma implicação possível com o clã envolvido. Então, o que o autor está falando? Que dormindo naquela estalagem, o samaritano ainda corria risco de vida, se aquele local fosse um local de refúgio, onde as pessoas fugiam dos vingadores. Entendeu? Então, uma pessoa causava um prejuízo para alguém de uma tribo, então eles se sentiam no direito de matar qualquer outra pessoa da família do que causou o prejuízo. Então, aquela estalagem podia ser um local de refúgio, onde as pessoas se abrigavam para não serem mortas. Entendeu? Então, a gente vai ver que esse samaritano, segundo Jesus coloca o seu personagem, esse personagem na parábola, ele se torna mais grandioso do que inicialmente a gente podia pensar. Tá bom? Então, nós paramos aqui, viu, Rosana? Na próxima semana a gente continua. Agradeço, viu? Eu vou voltar. Daí a gente volta e continuamos mais um pouquinho. Eu vou voltar na página do Skype, finalizando a nossa leitura de hoje, e então vou pedir para que seria a próxima leitura seria a Celina, e a próxima a fazer a prece também seria ela. Então, peço para a Celina finalizar para nós. Pode ser, Celina, fazer um favor? Sim, claro. Vamos elevar nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, ao nosso Pai,
agradecendo a oportunidade do estudo. Que estudo enriquecedor, quantos detalhes, quanto aprendizado. Agradecemos, Mestre, a oportunidade do estudo, da compreensão. E agradecemos grandemente a doutrina espírita na nossa vida. Rogando a Deus, o nosso Pai, saúde. Saúde para aquela que se dispõe a nos orientar tão brilhantemente. Obrigado, grandes amigos do espaço. Obrigados, amigos que nos acompanharam. E contamos com o apoio nesta semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela riqueza de conteúdo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Celina, por suas palavras, que assim seja para todos nós. Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Boa noite.